um ano que se vem e traz muitas expectativas, muitas esperanças, e às vezes também dentro do nosso coração carregamos algumas tristezas pelo fato de não termos tido muitas realizações. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, da qual nós vamos estar lendo hoje aqui, vamos aprender um pouco com ela, pois certo é que a palavra que é viva e eficaz, ela vai trazer sobre mim e sobre você vida e vida com abundância. Amém? Amém. A palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim. Eu vou ler do 12 em diante, que diz assim: não o que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual, ali está escrito também, não sei se está a mesma leitura, eu vou ler ali, tá bom? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, o que alcançamos na maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Até aí. Aleluia. Graças a Deus. Como eu estava falando no início, quando se aproximam essas datas, nós ficamos muito reflexivos, pois certo é que um ano que se passa e um ano que se vem nos traz muitas expectativas, nos traz esperança, mas ao mesmo tempo também às vezes deixa em nós um sabor um tanto amargo, ou às vezes de perdas e às vezes também de desgostos. Mas certo é, querido, que a vida é isso mesmo. A gente não tem tudo que quer, não conseguimos tudo que queremos, mas uma coisa é certa: se nós permanecermos em Deus, nós vamos começar a entender que todas as coisas cooperam justamente para o bem daquele que ama a Deus, segundo a palavra do Senhor. Pois certo é, irmãos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, eu não sei se vocês sentem muito calor, mas eu sinto bastante e muita sede. Aleluia a Deus. Agora sim. Muito obrigado. E quando eu penso sobre isso, eu fico a imaginar como crentes que somos, nós somos o povo mais feliz da terra. Pois certo é, querido, que nós temos em nosso favor o poder de um Deus todo-poderoso. E Ele deixou registrado isso na sua palavra, para que nós pudéssemos em todas as coisas sermos mais que vencedores. Pois se nós atentarmos para a palavra do Senhor, como a palavra de Deus nos exorta, dizendo que ela é viva e eficaz, nós vamos poder vencer as batalhas que há de vir sobre nossas vidas. Pois certo é, irmão, que a vida, ela sempre nos reserva situações que necessita de coragem, que necessita de posicionamento. Não há um ser vivo na terra, um homem ou mulher, que não tem que se posicionar de forma a poder vencer as batalhas do dia a dia. Pois todos os dias, eu e você, temos que fazer escolhas, e é justamente essas escolhas que vão determinar o estilo de vida e a maneira que nós vamos viver. Tanto nós quanto aqueles que nos rodeiam. Esse ano foi um ano de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Ainda agora há pouco, a minha sogra, como foi falado aqui, uma senhora de 85 anos, caiu, quebrou o fêmur, e o médico foi muito assim, desesperançoso. Para falar a verdade, ele meteu o terror.
quando começou a dizer: chama a família para se despedir dela. Mas certo é que quem dá o ponto final das nossas vidas é Deus. Aleluia. Pois nós somos cristãos, e quando a minha mulher me relatou sobre isso, eu estava trabalhando e ela disse: Luiz, entra em oração, pois certo é que o médico ele está roubando a nossa esperança e confiança. Mas Deus é aquele que crava em nossos corações a sua palavra, dizendo para nós que Ele é o dono da vida, que é Ele que está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite: eu não sei como foi o ano que você passou, mas sei que tem um ano novinho em folha te esperando, para que você escreva uma outra história, de forma a você dizer: em todas as coisas somos mais que vencedores de Cristo. Aleluia. A minha sogra estava naquela condição, mas nós oramos. Ele disse que já estava até preparando o leito, né? A UTI. Mas certo é, irmãos, que quando Deus está no negócio, quando a gente confia nele, a história é diferente. É assim que ele age. Pastor, mas ela poderia ter morrido? Poderia. Mas estava no centro da vontade de Deus. Aleluia. Porque os cristãos, para morrer é lucro. É, pastor, então eu devo pedir a morte? Não. Deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Mas certo é que aquele que está em Cristo, ele não morre. Ele passa de uma vida limitada para uma vida infinita. Pois a vida aqui é um sopro, é uma neblina. O que nos espera é um oceano de infinidades das partes de Deus para nós. Amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quando eu li esse texto aqui, eu vejo que o apóstolo Paulo, que vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, e era um homem que tinha uma condição intelectual privilegiada, pois ele tinha estudado com os maiores cátedras, os maiores professores daquela época, entre eles um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, é isso aí, irmão, pastor? Gamaliel. Obrigado, aí, tá vendo? Ele falou que eu quero o mestre, mas o mestre é ele, né? E disse que ele estudou com aquele homem, que ele era um homem muito culto, muito intelectualizado e muito crente na sua fé. E foi perseguidor da igreja, vocês sabem disso. E diz que quando ele se converteu ao Senhor, ele começou a sofrer perseguições de todo lado. E também teve perdas de família, perda de prestígio, perdas de casa. Ele não tinha mais paradeiro, andando de um lado para o outro. E ele escreve isso aqui, dizendo para nós que ele, se esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele avança para o alvo. Sabe, meus queridos, como esquecer parece tão difícil. É uma coisa que parece que fica impregnado em nós. Por isso que eu quero falar sobre isso. Esquecer das coisas que para trás ficaram. Sabe por quê? Que a maioria de nós, a maioria dos cristãos, vive preso. E ele parece que não anda, parece que não prospera, parece que não vai para frente, porque fica justamente preso no passado. Você vê que a vida não para. Todo ano é um ano após ano, é um ano novo, uma história nova, um círculo que se fecha, outro que se abre, mas nós muitas vezes vivemos presos no passado. Por isso que eu cantei esse hino, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O fato de nós vivermos presos, muitas vezes interrompe o quê? O caminhar, o prosseguir, o vencer. E Deus não quer isso para mim e para você. Muito pelo contrário, Ele deixa registrado na sua palavra que quando nós estamos fracos, é que Ele se aparece em nós. Quando nós estamos caindo, é que Ele nos dá força. Isaías capítulo 40 diz que Ele dá força para aquele que está fraco. Ele capacita aquele que está desanimado. É Ele que faz com que eu e você voamos como águia, como asa de águia. Esse Deus maravilhoso, Ele continua sendo o mesmo, irmão. Ele operou no passado, Ele opera hoje no presente
você confiar nele. Esse é algo que eu e você precisamos aprender, irmão. Porque sabe o que acontece conosco? O que acontece com a maioria dos cristãos é que diz que confia, mas não confia. A gente diz que entrega na mão do Senhor os nossos problemas, que entrega no Senhor a nossa vida, mas na verdade, irmão, a gente não entrega nada. Sabe por quê? Porque a gente, quando a gente sai daqui da igreja, está sempre um culto abençoado, o pastor prega, aqui há louvores, e a gente se sente agraciado por esse momento, e a gente até pensa que estamos no céu em alguns momentos, mas quando saímos daqui, parece que deixamos os nossos problemas ali na porta e carregamos com ele de volta para casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não quer isso. Ele diz que aquele que está sobrecarregado, aquele que está oprimido, vinde a mim todos vós, para que vocês sintam o alívio das suas cargas. É isso que Deus quer, irmão. Ele, agora, veja bem, um ano passou e você está talvez vivendo a mesma situação que viveu o ano passado. Porque acontece assim, ou não? Né? Fez planos, fez projetos e não atingiu a maioria deles. Por quê? Porque não tem foco. Porque às vezes não temos determinação. O que a palavra de Deus diz que devemos ter o quê? Guardar em nossa mente aquilo que nos dá esperança. Traz à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Quer dizer, traz aquilo que te renova, aquilo que dá força, aquilo que te dá alegria. Pois certo é, irmão, que a vida é isso. Se nós vivermos assim como tu se imagina, assim tu é, diz a palavra do Senhor. Como você tem se visto? Como você se vê nesse final de ano e como você está se preparando para o ano que se vem? Porque o que falta muitas vezes em nossas vidas, irmãos, é falta de planejamento. Porque a vida é isso, irmão. Nós temos que planejar. Nós temos que nos organizar para podermos o quê? Para poder vencermos as batalhas. Sem organização, irmão, a vida não vai. A gente, quantos de nós senta e faz uma reflexão sobre as perdas e os ganhos do ano que se passou? Quantos aqui faz isso? 1, 2, 3. Você também? Sim. 4, né? 4 pessoas. Teve 5, né? Mas são poucos, né? A grande maioria não faz isso. Por quê? Porque falta o quê? Determinação. Falta foco, falta objetivo. E o nosso Deus é um Deus, irmão, de planos certos. É um Deus que Ele tem para mim e para você objetivos concretos e reais. E a gente precisa aprender com Deus essas coisas. Aprender com Deus. Por isso que o salmista Davi, ele escreveu lá no Salmo: cria Deus em mim um coração reto e puro. Sabe por que ele queria isso, irmão? Não por causa do pecado tão somente, porque se eu tiver um coração reto e puro, sabe o que vai acontecer comigo? Todas as coisas para mim vai fluir de forma benéfica, para mim e para os outros. Por isso que é preciso que eu e você guardemos a palavra do Senhor em nossos corações. Para quê? Para que possamos vencer, irmão, os dias maus, para que possamos vencer as lutas que vai vir, porque a vida é isso. Não pense eu e você que só tem luta o vizinho, o A, o B, o C. A luta é para todos. Hoje eu estava botando gasolina no carro com um amigo e ele deixou o carro ligado quando estávamos postos. E eu falei, liga o carro. Ele disse, não tem importância. Eu disse, mas tem uma placa ali dizendo que é para você desligar o motor. E nós sabemos que pode ocorrer uma faísca no motor e explodir isso aqui. E ele é mecânico, esse senhor. E um mecânico, como é que fala assim? Caminhado. Como? Experiente. Um mecânico que tem muito gabarito, né? É gerente de
já foi gerente de várias concessionárias, de várias não sei o que aí, já trabalhou na Eldorado, é um cara. E ele fez isso e eu fiquei olhando para ele. Aí eu desci do carro, enquanto estava ligado, botando gasolina, e me afastei assim, ele ficou olhando para mim, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Eu voltei, ele olhou para mim e disse, mas você saiu do carro? Eu disse, sabe por quê? Porque as coisas ruins estão para todos. As coisas ruins estão para todos. Você sabe melhor do que eu que pode acontecer uma faísca no motor, porque está se tratando de um mecanismo. E pode acontecer um incêndio, uma catástrofe aqui nesse posto, ou não? Se eles pedem que a gente desligue o celular, não é isso que acontece? Quanto mais o motor de um carro. E ele olhou para mim e disse, mas isso aí não vai acontecer comigo. Eu disse, quem me garante isso? Certo é, irmão, que a diferença entre mim, ele e você é a nossa fé. É a maneira como nós nos portamos diante da adversidade. Se nós, no meio da adversidade, nos tornarmos frouxos, nós vamos perecer. Se nós, no meio da adversidade, nos estivermos distante de Deus, nós vamos perecer. Se nós, no meio da adversidade, não estivermos revestidos da armadura de Deus, nós não vamos vencer o inimigo. Um ano que se vem é um ano que se prepara para a batalha, porque as batalhas virão. Mas certo é que eu e você devemos, primeiramente, como Paulo diz aqui, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Como eu vou avançar se eu estou amarrado às coisas que para mim tem muita importância, que eu não realizei, que eu não fiz, que eu não conquistei, que eu não falei, que eu não dei? O que não fez, não fez, irmão. O que não realizou, não realizou. Vamos partir para frente. Vamos para frente, porque para frente é que devemos andar. Aleluia. O Senhor, quando o povo saiu do Egito, que chegou ao frente ao mar, o que foi que ele disse? Diga ao povo que marche. Ele não mandou retroceder. Não foi isso? Ele não mandou retroceder. Diga ao povo que marche. A nossa condição é de marchar. A nossa condição é de enfrentar. Nós fazemos parte do exército. E no exército se tem soldados. E soldados, eles guerreiam. Mas eles não guerreiam de qualquer jeito, não. Pastor, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para a academia da saúde como o senhor está aí para ficar fortão? Não. As nossas armas, segundo a palavra de Deus nos diz, que elas não são carnais. Elas são espirituais. E quais são as armas espirituais? Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, né? Comunhão com os outros, né? Dízimo, oferta, participar da igreja. Essas são as armas que devemos ter. Pastor, mas o senhor está falando de não estou falando da armadura, não. A armadura é o capacete, né? É a coraça da justiça, é o escudo, é a espada do Espírito, é calçar o evangelho, né? Calçar o sapato com o evangelho da paz. Eu estou falando das armas de Deus, que só eu e você podemos ter, que Deus nos deu. Então você quer ser um vencedor, quer vencer as lutas que vai vir durante esse ano? Se arme. Se você congrega, congregue mais. Se você tem orado, ore mais. Se você tem se consagrado, consagre mais. Se você tem jejuado, jejue mais. Se você tem lido a palavra, leia mais a palavra. Por quê? Porque quanto mais da palavra você tem, mais da palavra você vive. Porque nós somos, irmão, aquilo que guardamos. Aleluia. A palavra de Deus diz que o salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra, ela traz sobre mim, sobre você, vida. Quando temos a palavra do Senhor, nós avançamos. Quando deixamos de ter a palavra do Senhor, nós somos o quê? Medrosos. Hoje foi dito aqui que o Senhor nos dá um espírito de
ousadia e intrepidez. Para quê? Por que ele nos dá esse espírito? Justamente para enfrentar as batalhas. Justamente para enfrentar as lutas que vai vir sobre a minha e a tua vida. Agora eu pergunto, como você tem se preparado? Como foi esse ano que passou? Faça uma retrospectiva. Pastor, eu me preparei bem. Eu não perdi tudo. Eu orei bastante. Eu jejuei. Eu li a palavra. Eu me consagrei. Eu fiz aquilo que eu prometi para Deus, eu cumpri. Eu espero que tenha sido isso mesmo. Mas se não foi, tem um ano novo, em folha, chegando aí. Aleluia! Páginas brancas para eu e você podermos escrever. E escrever a mais linda história. A história da minha e da tua vida. Aleluia! Que é a história que mais importa. Porque às vezes a gente está preocupado com a história de A e de B. Às vezes acontece isso, né? A gente, porque fulano não foi, porque fulano não vai. Não se preocupe com isso não. A Bíblia diz que devemos cuidar uns dos outros, mas principalmente de nós. Aleluia! Não é isso? Principalmente de nós. Nós temos que aprender a cuidar de nós, a nos amarmos, irmão. Quem se ama, se cuida. A verdade é essa. Quem se ama, se cuida, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Por quê? Porque o corpo é necessário ser cuidado, mas o espírito também. Quanto mais eu cuidar do meu espírito, mais saúde eu tenho. Aleluia! Porque a mente, o espírito está bem, o corpo também fica bem. Por isso que Paulo, ele escreve: amai-vos uns aos outros, irmão. Cuidar dos outros, orar pelos outros, interceder pelos outros. Para quê? Porque quando você se dá, você recebe. A vida é um plantio. Quanto mais nos damos, mais recebemos. Ontem eu tive uma experiência muito boa. Eu estou trabalhando no distrito industrial, ali perto da Metal frio. Metal Frio, sabe mais frio. É porque eu moro aqui há pouco tempo, eu não conheço minha cidade. E dois rapazes, eles estavam a pé, e eu tenho uma moto. E ele falou: pastor, o senhor podia me dar uma carona? Todos dois. Meu Deus, mas como é que eu vou levar esses dois homens nessa moto? Eu digo: onde é que vocês moram? Um mora no Parque da Mangueira, e o outro mora atrás da feira. Eu disse: você fica me esperando aqui, e eu vou levar o outro. Peguei a moto e levei ele lá no Parque da Mangueira. Quando eu deixei ele, Glória a Deus! ele falou para mim assim: pastor, me dê o número do seu Pix. Aí eu falei para ele: vou lhe dar, faça o bem ao próximo que você encontrar. Aleluia! Quando eu fui e voltei, peguei um outro rapaz que estava lá na Rodoprima. Conhece a Rodoprima aqui? Alguém conhece? É uma transportadora que fica lá naquelas bandas. Voltei, peguei o outro e trouxe o outro. Quando o outro desceu da moto, ele: pastor, me deu o número do seu Pix. Eu falei a mesma coisa para ele. E você vai dizer: pastor, por que o senhor falou isso? Porque um dia alguém fez por mim. Verdade! A vida é um plantio, irmão. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar para trás certas coisas. Devemos esquecer algumas, mas outras não. A quem estendeu a mão para nós não podemos esquecer. Quem um dia nos socorreu, nós não podemos esquecer e passar isso para frente, porque a vida é isso. Você faz aqui, você recebe. Aleluia! Quer ser uma pessoa abençoada, quer ser uma pessoa forte, quer que esse ano que se finda e esse ano que vem seja um ano de muita prosperidade. Doe mais, faça mais, ame mais, estenda mais as mãos para as pessoas, e o Deus que tudo vê, Ele vai fazer por você. Acredite nisso. O segredo de viver bem é fazer o bem. O segredo de viver bem é fazer o bem. Quer viver bem, quer viver uma vida sossegada, longa e próspera, pratique o amor. O amor é o elo da perfeição.
Lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz que ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera, que passará todas as coisas, inclusive profecias, mas o amor permanecerá. Aleluia. Quer ser uma pessoa feliz? Ame mais. Se esqueça de algumas coisas, mas não deixe de fazer as outras. Não se prenda às coisas que têm impedido você de prosperar, de crescer na vida. Porque senão, irmão, você e eu, quando chegarmos no próximo final de ano, do ano de 24 para 25, nós vamos viver as mesmas coisas que vivemos. Porque estamos presos no passado. Se liberte. Vive uma vida por excelência. Quando te derem algo para fazer, faça com amor. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque a recompensa virá daquele que tudo vê e tudo sabe. Às vezes a gente, mas ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém. Será que eu estou sendo reconhecido? Não se preocupe não, irmão. Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele que é justo e perfeito, Ele não nos deixa de nos abençoar. Ele é aquele que é o melhor patrão. Ele diz que dá 100% aqui e muito mais no ouvir. Aleluia. Não pense, você e nem eu devemos pensar que é tempo, estou perdendo meu tempo, eu estou tempo perdido. Não. As coisas que fazemos para Deus não é perda, é ganho. Quando o pastor convidar você para consagrar, venha consagrar. Quando o pastor convidar você para fazer um momento de oração na igreja, venha. Quando o pastor disser, vamos fazer um movimento aqui, um evangelismo, venha. Não perca o tempo, sabe por quê, irmão? Porque o tempo é remido. Diz a palavra do Senhor, se não fosse por causa dos escolhidos, o tempo já tinha acabado. E você é um escolhido do Senhor. Aleluia. É por causa das misericórdias do Senhor que eu e você estamos aqui. Se você for olhar para trás, nós não somos dignos de nada, irmão. Os únicos que têm aqui algum privilégio são essas crianças. Mas eu e você não. Nós sabemos quantos tropeçadas nós temos, quantos erros nós cometemos, mas o Senhor, com seu amor e com sua misericórdia, Ele nos alcançou. Aleluia. Estendeu sua mão de amor para mim e para você. Então devemos ser gratos, irmão. Esse ano se passou, se não realizou, se não fez, deixa para trás. Não fica sofrendo com isso não. Vai no próximo ano e faz aquilo que tu determinou. Te projeta, te consagra, tem foco. Porque Deus, Ele quer que eu e você sejamos em tudo mais que vencedores. É o profeta, é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus quer que tudo nos vá bem, irmão. Sabe o que quer dizer que tudo nos vá bem? É que nada de mal aconteça. Que perdas nós não tenhamos. A verdade é essa. Pastor, mas por que acontecem então as coisas? Acontece, irmão, porque a maioria das coisas que acontecem é provocada por nós mesmos. A verdade é essa. Má alimentação, vida sedentária, preocupação desnecessária. O que é que acontece conosco? Enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, causadas por nós mesmos. Se nós vivemos a palavra do Senhor, entregarmos os nossos problemas, deixarmos ao pé da cruz, eu tenho certeza de uma coisa, que nós viveríamos uma vida por excelência. Verdade. Nós íamos dizer que nem Paulo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, ele estava preso, irmão. Mas ele estava preso fisicamente, mas ele era um homem livre no seu espírito. Glória. Aleluia. Ser livre, irmão, é o que nós precisamos. Viver uma vida de liberdade. Por isso que Paulo escreve, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquece. Passou, não fez. O importante é saber que temos mais um dia, mais um ano, para que a gente possa reconstruir, para que a gente possa realizar. É um privilégio, irmão. Quantas pessoas que não estão aqui, não estou dizendo aqui na igreja, mas na face da terra, partiu dessa eternidade, e você está aqui. Devemos ser gratos a Deus. Pastor, mas o senhor não sabe quanto tempo eu tenho vivido.
E quando estamos vivos, nós podemos realizar. Quando estamos vivos, nós podemos conquistar. Quando estamos vivos, nós podemos sonhar. Quando estamos vivos, nós podemos receber. Eu e você. Amém? Quero dizer uma coisa para você essa noite. Não se preocupar demais, porque a vida, irmão, muita preocupação demais só traz sobre nós enfermidades. Só enfermidade. A palavra de Deus diz: não vos preocupeis com o dia do amanhã. Então quer dizer que eu tenho que viver uma vida assim, sem preocupação, sem pensar, não é isso que eu estou dizendo. Quando ele fala isso, não se preocupe com o dia da manhã, ele não se preocupe desgraciadamente. É isso que o Senhor quer nos dizer, né? Porque às vezes ele fica encucando e não sai para nada, não se move para nada, porque é enfraquecido por causa dos nossos pensamentos. Ou não? Quantas vezes nós estamos cansados, não é fisicamente, não é mentalmente, por causa de quê? Por causa do excesso de preocupação. Agarrado nas coisas que não aconteceu, agarrado nas coisas que ficaram para trás. Não, Deus não quer isso de mim e de você. Se Ele quisesse isso, Ele não deixava a gente estar no nosso. Traga na memória aquilo que nos dá esperança, que renova a cada manhã, pois a palavra de Deus diz que a cada manhã é uma manhã nova, né? Um dia novo para eu e você conquistarmos, para eu e você vivermos. Então vivamos, irmão, vivamos de forma a viver uma vida boa. Amém? Vamos de pé? Eu não sei que hora é essa, que hora é essa? 5 para meia-noite. Aleluia. Vamos pôr de joelho, né? Então vamos pôr de joelho. Aleluia. Tá. Tá parado isso aí. Meus queridos, me perdoem, o pastor falou que eu falo muito. Vamos nos pôr de joelho, vamos começar a orar então, né?